Shalom, shalom a todos. Eu me propus a fazer um estudo, um ensinamento com essas fotos que foram tiradas de mim. Não é porque eu sou egoísta, não é por causa do meu ego, é porque eu quis, de certa forma, estar honrando este fotógrafo que ele sempre tira minhas fotos e desta forma eu estarei honrando ele, mostrando o trabalho que ele tem feito. E sem delongas, o texto que está sendo apresentado, que eu quero apresentar para vocês hoje, é de Ezequiel 1, que fala acerca dos querubins. A primeira vez que Ezequiel vê os querubins, e é surreal. São figuras bastante monstruosas, de certa forma. E o texto diz, Ezequiel 1, se eu for ler rapidamente, eu vou estar lendo para vocês esse capítulo, o primeiro capítulo de Ezequiel. Acontece que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Que interessante isso, o vento que vem do norte, né? Uma grande nuvem como um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência, e tinha semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Os seus pés eram pés direitos, e as plantas de seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e asas. Uniam-se suas asas uma com a outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a sua semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito, todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rostos de boi, e também tinham rostos de águia todos os 4. Assim eram seus rostos, e as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir, e iam, não se viravam quando andavam. E quanto à sua semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, como uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E os seres viventes, eis que havia uma roda sobre a terra, aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e as obras dela era como cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como que se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo. E essas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E levando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas.
Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como a aparência de um cristal terrível estendido por cima, sobre as suas cabeças. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam um corpo de um lado, e cada um tinha outras duas asas, que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouvi o ruído de suas asas como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixando as suas asas, e ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. Por cima do firmamento que estava por cima de suas cabeças havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parede de cima sobre ele. Veia como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele, ao redor, desde o aspecto de seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto de seus lombos e daí para baixo, e como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Bom, primeiramente, o que eu entendo desta visão de Ezequiel é que Ezequiel ele saiu dessa dimensão em que estamos, e ele viu coisas de uma outra dimensão. Ele teve uma visão totalmente simbólica, com vários símbolos e diversas coisas que talvez na época era mais fácil de se interpretar do que hoje em dia. Interessante que ele teve visões dos céus, ele teve visões desta dimensão, que são a dimensão do espírito. E a primeira coisa que ele viu foram estes seres viventes que caminhavam pelas chamas de fogo, né? Isso fala de uma dimensão que, estudando eu a Cabala, eu descubro que existe um mundo, né, chamado assim o mundo de Atzilut, que ele é composto deste elemento primordial, né, o fogo. Então, esta dimensão que Ezequiel ele viu coisas dessa dimensão, deste mundo, o mundo de Atzilut, porque havia fogo por todo o espaço em que os seres eles se moviam e se manifestavam. Então ele pôde contemplar que cada um dos 4 seres viventes que ali havia, eles tinham 4 rostos, e aí entra um outro símbolo. Esses 4 rostos falam exatamente dos 4 mundos, das 4 dimensões. E assim como a primeira dimensão, a de Atzilut, que é simbolizada pelo fogo, ali também tinha a dimensão de Briá, de Yetzirah, e também
outra palavra que me foge à mente, mas existe uma quarta dimensão, né? E cada uma dessas dimensões, a partir do fogo de Atzilut, é composta de um elemento específico e de um animal específico. Bom, cada um dos quatro animais, né, que ali demonstra a representação do próprio ser humano dentro das dimensões espirituais. Estes 4 rostos podem falar dos 4 temperamentos também: o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. Se formos compararmos esses 4 temperamentos às 4 faces, eu diria que a face do colérico é a face do leão. Eu diria que a face do fleumático é a face da águia. E eu também diria que a face do melancólico é senão a face do boi. E a face do homem é a face do sanguíneo. Então esses 4 temperamentos estão associados a estas 4 faces. E assim entra uma plenitude imensa de simbolismos. Se for espiritualmente dizer e expressar o que significa estas 4 faces, elas também estão associadas aos 4 mundos. A face do leão ao mundo de Atzilut. A face do leão, a face do leão, ela estaria associada ao mundo de Briá. Ao mundo de Atzilut é a face da águia, e o seu simbolismo está intimamente associado àqueles que voam nas regiões celestiais, aqueles que estão nesta dimensão, que vivem nesta dimensão, que entendem as coisas do Espírito, que entendem as revelações do Espírito, que entendem a linguagem do Espírito. Então são aqueles que estão nas regiões celestiais, aqueles que voam, aqueles que se movem nas regiões celestiais. Então este é um convite para a melhor versão de nós mesmos, a versão do pequeno Cristo, pois somos cristãos, e se somos cristãos significa que somos assim como Cristo. Então este é um convite, e este é o nosso alvo: se mover nas regiões celestiais como a águia, estar acima da tempestade. Assim, quem se move em Cristo está acima das emoções, porque a tempestade está intimamente associada às nossas emoções. Então este é o mundo de Atzilut. Abaixo de Atzilut está o leão, as emoções, associado à face do leão. Então, existem as emoções do Espírito, porque Deus, ele não é sem emoção, assim como algumas igrejas pregam. Ele possui sentimentos. Então, para conhecer a mente de Cristo, para conhecer o coração de Deus, é necessário se submeter à sua vontade. Então, Deus, ele tem coração. E é possível estar alinhado aos sentimentos dele, para sentir como ele sente. As suas entranháveis misericórdias. Senão ele não teria dito: chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então esta é a expressão da face do leão no mundo de Briá.
Mais abaixo está o mundo de Yetzirah. Yetzirah é formação, o mundo da formação. E este mundo ele está associado à face do homem e fala das necessidades humanas, fala da essência humana, fala da sua humanidade em si. Este mundo está associado ao mundo da formação, onde as coisas elas são manifestas, onde elas estão para se manifestar. E por fim a última face, que é a face do boi, que está associado ao melancólico. Ela também está associado ao mundo que está associado ao elemento terra, que é o mundo da manifestação. O mundo da manifestação. É onde todas as coisas elas se manifestam, é onde você toma posse de tudo aquilo que nas regiões celestiais você recebe. Então, a face do boi é a face da manifestação, em que você toma posse dos bens materiais, em que você se realiza como ser humano, tanto sexualmente como em todas as áreas da sua vida. É a face que está associada ao reino, a toda a expansão, a todo o território, ao seu domínio de autoridade. E ainda neste capítulo fala sobre rodas também. Que o espírito destes seres viventes, destes animais de 4 faces, eles estavam na roda. E o espírito está na roda. Isto fala de movimento. O espírito está em movimento. Quem anda em espírito, quem está associado ao mundo do espírito, ele está em constante movimento. Ele não para. Ele entende a voz do espírito e ele segue o seu destino. Ele segue a voz do vento. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Estas associações que me foram por rema, por revelação, acerca dos mundos espirituais. Estes mundos estão em nós. Nós somos estes querubins. Eles representam a nós. Eles estão em outra dimensão. Eles existem sim. Mas é a representação do homem espiritual. O homem completo e pleno em Deus. Essas 4 faces são as 4 dimensões desse ser humano, que se move nas regiões celestiais como a águia, que tem as emoções domadas pelo Espírito da verdade, e também são guiados como o boi é guiado pelo Espírito. E são homens capazes, senhores de si mesmos, destros para fazer toda boa obra. Então eu fico aqui com este ensinamento e que você cresça na prática desta palavra. Shalom, shalom.